Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, né? Hoje com o nosso podcast, né? Então, nosso podcast sempre tem essa proposta de trazer aí empresas bacanas que vêm fazendo e trazendo coisas bacanas também nesse processo da inclusão das pessoas com deficiência. Também legal porque a gente apresenta pessoas bacanas que vêm realizando aí um trabalho exemplar, né? Dentro das empresas. Então, já já eu vou apresentar a nossa convidada aqui de hoje. Mas para quem não me conhece, então como eu disse, meu nome é Renato, eu sou pessoa com deficiência visual, né? Sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho o cabelo raspado, né? Estou usando hoje aqui um fone de ouvido de arco nas duas orelhas, um fone com fio. E também estou usando uma camisa polo. Estou com um fundo de tela aqui meio desfocado, né? E sem mais demoras, né? Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas para a nossa convidada aqui, a Luciana, da empresa Belgo. Então, Luciana, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo aí disponibilizado para estar aqui com a gente. Fica super à vontade para falar oi aí para a nossa audiência, para se apresentar, né? Então, bem-vinda, minha querida. Obrigada, Renato. Oi, pessoal, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje, contando um pouquinho da trajetória da Abel Guarames, nessa jornada, né, de diversidade e inclusão, principalmente com foco em pessoas com deficiência. Bom, vou fazer uma apresentação, né? Eu sou a Luciana Macedo, vou fazer uma breve audiodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, longos. Estou usando uma blusa com uma estampa assim, meio de onça. É, Uso uma franja, estou com fone, estou na minha casa hoje, estou de home office, então aqui ao meu fundo tem uma planta, eu tenho um quadro, eu tenho um móvel que é para os meus gatos brincarem. É, então aí dá para vocês dar uma visualizada de como eu sou, como eu estou. É, Maravilha. E fica super à vontade também, acho que para a gente esquentar aqui o nosso bate-papo, Luciana, para falar um pouquinho aí da sua trajetória profissional, de quando você chegou na Belgo, quanto tempo você está aí trabalhando, e também contextualizar um pouquinho do trabalho da Belgo, né? Para eventualmente aí, quem não conheça, se inteirar um pouco mais sobre o trabalho de vocês. claro, claro, Renato. Bom, eu estou na Belgo já fazem 12, vai completar 13 anos agora, em novembro. Na realidade, a minha formação é em comércio exterior, né? Então, eu não sou, apesar de atuar à frente aí da área de diversidade e inclusão, eu não sou da área de humanas, de comunicação, né, do RH, como normalmente a gente vê. Eu fiz uma transição de carreira na própria Belgo nos últimos 3 anos. Então, a minha trajetória profissional foi toda em logística internacional, em comércio exterior, importação, exportação. Porém, quando a Belgo iniciou a sua jornada aí de transformação cultural, que foi em 2019 para 2020, trazendo a diversidade e inclusão para o centro do negócio, né, como uma pauta estratégica para o negócio, foram criados grupos multidisciplinares, grupos de cultura na empresa, na qual eu fui convidada a fazer parte de forma voluntária. E a partir desses grupos, onde vários temas foram trabalhados, a gente veio com a pauta de diversidade e inclusão. Eu fui para o grupo de diversidade e inclusão e atuei como líder do comitê de diversidade durante 2 anos. E aí a empresa entendendo a relevância desse tema, entendendo a importância que é de se ter um olhar dedicado para esse tema e não apenas um trabalho voluntário, criou a área de diversidade e inclusão, a gerência de diversidade, inclusão e conexões sociais, trazendo também a responsabilidade social, e me convidou para poder assumir. Então foi aí que eu fiz uma transição de carreira, né, Renato? Mudei da água para o vinho, me apaixonei por esse tema, realmente é algo que me mudou a minha vida, não só no âmbito profissional, mas pessoal também. E eu venho desde então desenvolvendo
esse trabalho aí à frente da gerência de diversidade e inclusão, tá? E falando um pouquinho sobre a Belgo, né? A Belgo é uma fabricante de arames, nós somos líder no mercado em solução de arames. A Belgo foi criada em 1975, através de uma parceria estratégica entre a ArcelorMittal e a Bekaert. Então, a gente completa aí no próximo ano já 50 anos, né? A gente tem hoje 9 fábricas localizadas no estado de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, né? Temos fábricas espalhadas por esses 3 estados. E nós temos o propósito de criar uma vida melhor para as pessoas e para o planeta, né? Então, a gente traz aí nossos pilares estratégicos, que é gente, inovação, cliente, sustentabilidade e desempenho, né? E dentro do pilar gente, a gente tem a ambição que é ser quem somos. E o ser quem somos traz na sua essência aí a estratégia de diversidade e inclusão de forma bem forte, né? Então, esse é um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a empresa também. E uma coisa importante que você trouxe, Luciana, é que sobre essa questão de você não ter, a princípio, uma formação específica para essa área de diversidade e inclusão, o que, de certa forma, também é bastante interessante, porque uma das coisas que a gente fala muito hoje, né, para as pessoas de modo geral, é que diversidade e inclusão é um tema que está em todos os lugares, né, para todas as pessoas. Então, desde a recepção de uma empresa, ali, o pessoal que faz controle de entrada e saída, até o pessoal da área de TI, a área de recursos humanos, as lideranças, né? Segurança do trabalho. Diversidade e inclusão tem a ver com todas essas áreas, com todos esses setores, porque nós estamos falando de gente e cada vez mais buscando profissionais capacitados, né, com deficiência para trabalhar em todas essas áreas. Então, quando você traz isso, que você eventualmente, inicialmente não tinha uma formação, mas vem aprendendo sobre tudo isso e inevitavelmente também se apaixonou, né, pela área, eu acho que isso ratifica um pouco tudo o que a gente traz sobre uma área que a gente tem que estar muito de peito aberto para aprender e é muito bacana, né? Eu acho que isso também está um pouco na sua fala, né, Luciana? Exatamente, Renata. É uma área que atravessa todos nós, né? Como seres humanos e como profissionais também. Não tem como a gente fechar os olhos. E é algo que eu sempre digo, né? Até para as outras empresas também. O tema de diversidade e inclusão não deve ser um tema da área de RH. Né, é um tema da empresa, isso tem que estar na estratégia do negócio e não da área de RH, porque ele de fato atravessa todas as áreas, todos os subsistemas do RH, mas todas as áreas da empresa também. Então, se todos não tiverem o olhar aberto, o peito aberto, como você disse, né, para esse tema, a gente não consegue virar a chave, né? A gente não consegue evoluir, porque é uma jornada, né? A Belgo vem numa jornada aí nesses últimos 4 anos. Eu digo sempre que tem dia para começar, mas não tem dia para acabar, né? A gente está sempre caminhando, buscando melhorias, são vários desafios, várias questões que precisam ser vistas para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade e uma empresa, né, cada vez mais diversa, cada vez mais justa, mais inclusiva para todas as pessoas. Uhum. E você sabe que uma coisa que eu sempre repito, né, e também vejo isso na sua fala, né, assim, entusiasmada, é que as pessoas com deficiência são pessoas que estudam, que trabalham, que saem, que gastam, que consomem, que são pais de família, mães de família, e que cada vez mais vêm buscando as oportunidades dentro das empresas, né? E é importantíssimo a gente encontrar um ambiente dentro da empresa que seja favorável a essa inclusão, a essa diversidade. E pensando nisso, Luciana, no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, né, atualmente, ou a curto prazo, médio prazo, nesse processo de inclusão? O que que você gostaria de trazer para a gente quando a gente fala de profissionais com deficiência, quando a gente fala desse processo de inclusão de modo geral? Viu? Fica bem à vontade. Tá bom, Renato. Bom, primeiro falando de oportunidades, né? É, nós não abrimos vagas
nós não temos vagas e posições exclusivas para pessoas com deficiência. A gente abre as nossas vagas para todas as nossas vagas para as pessoas como um todo e acolhendo as pessoas com deficiência também, sem nenhuma distinção, né? O que a gente olha para o perfil, para as competências dessas pessoas e a gente busca a inclusão sempre além da cota, né, Renato? Hoje a gente sabe que é uma dificuldade para muitas empresas atingir a própria lei de cotas, né, que exige aquele percentual mínimo de pessoas com deficiência. Na Belga, a gente cumpre a lei de cotas, mas a gente sempre busca uma inclusão além dela, né? Então, a primeira virada de chave que a gente faz aí é, inclusive, ter metas, né, de diversidade e inclusão e ter uma meta específica para pessoas com deficiência, de representatividade, inclusive atrelada à remuneração variável de toda a liderança da empresa, né, como uma forma da gente comprometer todas as pessoas a olharem também para o público de pessoas com deficiência, né? Então, assim, e para isso a gente busca ferramentas, né? Então, a gente busca parcerias com empresas focadas no recrutamento, na empregabilidade de pessoas com deficiência, assim como oportunidades especiais, né? E outras consultorias também. A gente traz também ferramentas de inclusão para o dia a dia, porque nós temos hoje pessoas com deficiência trabalhando conosco, nós temos pessoas surdas trabalhando com a gente, então a gente procura sempre trazer intérpretes de Libras em todas as nossas lives, nossos vídeos institucionais, né? A gente também proporciona intérpretes em atividades presenciais, como em treinamentos, como também no onboarding desses profissionais. Temos um aplicativo muito interessante que faz a tradução em tempo real para Libras. Então, para aquele colega que está no dia a dia ali, querendo bater um papo, conversar com a liderança, quer tomar um café com o colega ali no corredor, mas o outro colega não se comunica em Libras, tem a opção de usar esse aplicativo para fazer ali a tradução em tempo real, né? E a gente olha muito para a questão de acessibilidade, sabe, Renato? Como eu falei agora, a gente está completando 50 anos, né? No ano que vem. Então, as nossas fábricas, elas não foram construídas, né? Infelizmente, vamos dizer assim, como um próprio retrato da nossa sociedade mesmo, né? Em que os ambientes não foram construídos pensando em pessoas com deficiência, as nossas fábricas também possuem ainda muitos pontos de defasagem de infraestrutura, no qual a gente precisa adequar. Então, a gente iniciou já há 2 anos um mapeamento arquitetônico de todas as unidades da Belgo, para poder identificar os principais gargalos ali, os principais pontos necessários de se fazer uma intervenção, de procurar uma adaptação para acessibilidade, para que assim a gente possa receber todos os públicos, né, de todas as pessoas com deficiência e suas necessidades específicas, né? A gente traz também ali nosso site institucional todo já acessível para as pessoas. A gente busca participar de feiras de empregabilidade, estandes também focados na captação de candidatos com deficiência, né? Que mais? Vamos pensar nas ações que a gente faz para a comunidade também, Renato. A gente também tem que olhar para as nossas comunidades, né, que a gente está inserido. Então, a Belgo tem também a parte social muito forte, né, de projetos voltados para a comunidade. A gente busca trazer também a diversidade e inclusão para esses projetos. Então, a gente faz investimento em projetos de responsabilidade social focados em pessoas com deficiência para a nossa comunidade no entorno, né? Temos também os grupos de afinidade, então a gente tem o grupo na Belgo que chama Belgo Sem Barreiras, que é um grupo de afinidade focado em pessoas com deficiência, que busca engajamento da empresa na pauta de pessoas com deficiência, né? Nós somos signatários da Reis, nós somos signatários dos principais pactos que existem no Brasil, focados em diversidade e inclusão, né? Aquele fórum específico de pessoas com deficiência é a Reis, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social, na qual a Belgo também faz parte como signatária, aonde ali permite a gente ter várias trocas, né, participação de várias empresas, trocas de boas práticas, e aonde a gente assume compromissos também, né? Então, uma vez que a gente é signatário de um fórum como esse, não é simplesmente, né? Eu falo muito isso, não basta simplesmente assinar um papel e estar ali, né? É estar presente na construção, na busca de melhores práticas para a empresa e principalmente assumir compromissos públicos, né, com a sociedade, focados em pessoas com deficiência, né? E além disso, a gente não pode deixar de falar também
dos constantes letramentos e educação, né, e treinamentos que a gente precisa fornecer para toda a nossa liderança e demais empregados e empregadas sobre liderança inclusiva, vieses inconscientes, né, temas relacionados, para a gente promover um ambiente cada vez mais acolhedor e inclusivo, né? A gente sabe que, infelizmente, as pessoas com deficiência enfrentam várias barreiras, né, Renato? E eu vejo como a principal barreira ainda, tirando a da acessibilidade, que é algo estrutural, que precisa ser revisto, né? Mas são as barreiras atitudinais, né? E eu acho que se a gente não consegue combater esses vieses inconscientes, a gente não consegue combater esses comportamentos que prejudicam, né, o acolhimento e a inclusão dessas pessoas, a gente não consegue avançar nessa pauta, né? Então, a gente tem uma preocupação muito forte na Belgo em estar promovendo sempre momentos de conversa, momentos de conscientização, de sensibilização, para que as pessoas, de fato, se abram, né, para a oportunidade para essas pessoas também, para o público de pessoas com deficiência também. Acho que eu falei um E, pouquinho, né, assim, de várias ações aí, iniciativas que a gente promove. olha, e estou aqui ouvindo, né, tudo que você está dizendo, e como eu sou uma pessoa com deficiência há muitos anos, né, é Uhum, super difícil fazer assim algum recorte para desdobrar diante de tanta coisa bacana que você trouxe, né? O que eu posso dizer é que as barreiras que são, ora, barreiras arquitetônicas, ora, barreiras de comunicação, barreiras de tecnologia, todas elas são barreiras quando não estão acessíveis. Mas uhum, você trouxe aí a maior barreira, que é a barreira atitudinal. Então, exato. quando a gente tem pessoas que não estão minimamente inseridas, preparadas, treinadas para lidar com essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, muitas vezes eu posso cortar qualquer possibilidade que um profissional, uma profissional com deficiência tenha de chegar e, de fato, trabalhar com a gente. Mas o que eu vejo, né, e conheço o trabalho de vocês e que estão super aí no caminho legal, é que a barreira atitudinal, ela também é uma preocupação e é trabalhada por vocês. E essa barreira, uma vez falada, superada e tudo mais, todas as outras barreiras elas se tornam menores, porque uma calçada quebrada, a falta de um semáforo, a falta de uma rampa, nunca impediram de fato que uma pessoa com deficiência saísse de casa, mas uma pessoa ou uma empresa que não tem pessoas minimamente preparadas para lidar com essa diversidade, isso durante muitos anos cortou, né, a possibilidade das pessoas com deficiência chegarem. E isso eu sei que vocês fazem muito bem, porque vocês interpretam isso não como uma militância em relação às pessoas com deficiência, mas antes de tudo como um processo de educação profissional, né, que é para todo mundo, né, Luciana? Exato, Renato. O que a gente quer, né, minimamente, é o respeito e a oportunidade para todas as pessoas. É o que a gente exige, né? Então, aí eu já falo até independente de pessoas com deficiência ou sem deficiência, ou de outro recorte, de grupo minorizado, né? O que a gente preza é pelo respeito, né? Na Belga a gente tem bem forte os nossos comportamentos esperados e aqueles inegociáveis, e qualquer tipo de preconceito e discriminação é inegociável na empresa, a gente não tolera, né? Então a gente traz isso muito forte como forma de coibir mesmo, eliminar qualquer tipo de comportamento que cause isso, né? Que é o que a gente não Uhum, quer. A gente quer que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades dentro da empresa, que as pessoas possam aí utilizar o máximo do seu potencial, né? E serem valorizadas pelo que elas são e não pela e sem julgamento de uma característica específica, nada nesse sentido. uhum. E o que é muito legal na sua fala, né, que eu já conheço o trabalho de vocês, e isso está refletido aqui hoje também, é que esse tema da inclusão, da maneira que é tratado por vocês, né, no dia a dia, não é um tema que as outras pessoas são obrigadas a participar, porque é um tema
que precisa ser dito. Não, na fala de vocês, na sua fala, é um convite para que as pessoas participem com tudo isso e também se empoderem desse tema, porque é um tema importante para todos nós, né, Luciana? Exatamente, exatamente, Renato. É um convite, né? A gente acredita que é uma construção de uma cultura também de inclusão, né? Então, por isso que eu falei aqui no início, na nossa conversa, sobre ser uma jornada, né? Então, a Uhum, gente inicia lá em 2019 para 2020 com vários avanços até hoje, já tivemos, mas a gente sempre precisa voltar também no básico, que é o letramento, que é a sensibilização, que é a educação, que é falar de respeito, né? Sempre de forma leve e de forma contínua para que as pessoas possam ir aí absorvendo cada uma no seu tempo, cada uma no seu momento de chegada na empresa, essa cultura, né? E para que isso se torne algo orgânico, sem que a gente precise mais daqui a alguns anos ficar falando sobre isso, porque é tão óbvio, né? A gente falar de respeito, de oportunidade, enfim, de não discriminação, de não preconceito, isso é algo tão óbvio que não deveria precisar ser dito, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, numa sociedade como a nossa, ainda muito capacitista, a gente precisa sim falar sobre isso. A gente precisa sim trazer esses temas para discussão. Mas é isso, sempre de forma leve, sem ser de forma impositiva, até porque a gente quer ter pessoas cada vez mais aliadas a esse tema junto com a gente. A gente não quer repelir ninguém. E tudo que é feito, vou usar uma expressão aqui muito do dia a dia, no famoso goela abaixo, né? Que é quando você força ali a pessoa a estar naquele ambiente, a pessoa falar sobre aquele tema, não é legal, né? A coisa não uhum. se torna orgânica, não se torna natural. E o contrário é verdadeiro, né? Quando as pessoas vão se sentindo envolvidas a participar, elas pegam aquilo para elas e trazem para o seu dia a dia como uma coisa natural, como uma coisa tranquila, como deve ser, né, Luciana? Exatamente. A gente escuta vários depoimentos na empresa muito legais de como as pessoas se transformaram, de como as pessoas hoje passam a observar coisas que elas não observaram, né, no comportamento no dia a dia. Então, assim, de fato, né, é uma construção, é um trabalho de formiguinha, de tijolinho por tijolinho. A gente vai conseguindo construir uma comunidade ali belgo, né, mais aberta, mais inclusiva, mais receptiva a esse tema, né, e a essas pessoas também. Maravilha. Bom, olha, o nosso tempo voa, né? Até mesmo porque é uma delícia estar aqui conversando com você e ouvir tudo que você está dizendo. Tenho certeza também que as pessoas, quando assistem a esse vídeo, né, se empolgam para participar e para conhecer mais do trabalho da Belgo, tanto pessoas com deficiência, porque vão entendendo que a empresa é uma empresa que, de fato, proporciona oportunidades reais para as pessoas, né? E também Hum, pessoas que não têm deficiência, que vão entendendo que essa empresa é uma empresa que proporciona um espaço bacana para todo mundo, né? As pessoas são isso. respeitadas. Então, eu queria dizer para você, né, se você quiser fazer uma fala final, aí um agradecimento, algum convite para as pessoas conhecerem, participarem aí, para a gente poder encerrar, eu ficaria horas aqui conversando com você, né? Mas fica super à vontade, querida, a fala é sua. Minha fala final é agradecer mesmo a oportunidade. É sempre bom poder compartilhar com as pessoas nossa caminhada, nossa jornada, nossos aprendizados, né? Dizer que a Belgo é uma empresa que, de fato, preza pela diversidade, pela inclusão, é uma empresa que está numa caminhada, né? Que ainda precisa evoluir em alguns aspectos, mas já avançou em vários outros aspectos. E é uma empresa que está aberta a acolher todas as pessoas e que quer ter cada vez mais pessoas com deficiência trabalhando com a gente, tendo a oportunidade de crescer e se desenvolver dentro da nossa empresa. Então, Luciana, muito obrigado, viu, pelo tempo aqui com a gente. Foi muito bacana esse bate-papo com você. Obrigado a todo mundo aí que assistiu e assiste a esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Obrigada. Até a próxima, Renata. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.